E o salmista, o Salmo 116, resume muito bem. Olha o que ele diz. Abra comigo. Salmo 116, primeiro versículo. Já está lá projetado. Olha que lindo. Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque cordéis da morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em grande aperto e tristeza. Então, eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Ele também tem toda a misericórdia em suas mãos. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou da opressão. Meu Deus. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor tem te feito muito bem. Porque tu, Senhor, me livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive em muita aflição. Eu dizia, a minha precipitação, todo homem é mentiroso. Porém, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e serei salvo. Aleluia. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo homem e de todo povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. Meus irmãos, eu estava meditando nessa mensagem, e esse salmista, porque os salmos começou a ser escrito no período de Davi, e antes um pouquinho, e foi até 500 anos antes de Cristo. Então esse salmo deve ter aproximadamente 2.500 anos. E esse salmista aqui, é evidente que ele estava escrevendo algo que ele estava sentindo naquele momento. E o interessante de nós vermos é que os salmistas eram pessoas que eles tinham muita intimidade com Deus. A maioria deles, ninguém escrevia um salmo se não tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Então a primeira coisa que eu percebi aqui, nesse salmista, é que um homem que serve a Deus também passa por crises emocionais. Uma coisa que eu percebi aqui é que esse homem, mesmo tendo uma intimidade, uma comunhão plena, perfeita, entendendo o que era sacrifício, a gente vê aqui, darei os meus sacrifícios a Deus, significa que ele era uma pessoa, talvez um levita, um coatita, né? Talvez um simples salmista, um compositor, mas a gente percebe claramente que ele tinha muita comunhão com Deus, mas só que ele estava vivendo uma crise. Assim como é normal nós vivermos crises na nossa vida, né? Crises emocionais, crises financeiras, crises relacionais, crises conjugais, crises com os filhos, crise com os pais. É natural, mesmo sendo cristão, a gente passar por crises. Crises dentro do lar, o lar fica às vezes tumultuado, bagunçado, a gente passa por crises. Eu estava olhando no sinônimo, o que é angústia, que ele diz aqui diversas vezes, que a alma dele estava angustiada. No sinônimo nosso, diz, olha, angústia é inquietação, aflição, agonia, ansiedade, tormento, desassossego, efervescência da alma, exaltação, frenesi,
impaciência, inquietação. Isso tudo é baseado, sinônimo da angústia. E aí eu, lendo, né, a gente tem que fazer um estudo para a gente falar alguma coisa coerente. Eu descobri que, pela palavra mesmo, algumas coisas na angústia, presbítero Célio. A primeira delas, nós não temos controle sobre a angústia. Não temos. A gente não sabe de onde vem a angústia. Eu estava olhando um psicólogo muito famoso e ele diz, olha, angústia, tem gente que acontece um fato naquela semana e ele entra naquela semana e aquela semana ele fica angustiado, mas na outra semana ele toma uma postura diferente, daqui a pouco nós vamos falar, e aí ele sai daquela angústia. Mas tem gente que fica a vida inteira angustiada, sabe? Tem gente que nunca sai da angústia, sempre ansioso, sempre um frenesi danado, uma impaciência, quer atropelar as coisas. Hoje a gente estava estudando uma matéria maravilhosa, o presbítero Célio trouxe hoje na escola dominical para os homens, né, que às vezes a gente quer ultrapassar na frente de Deus, né, sacrificar como Saul, não esperar o tempo de Deus, confiar mais nos homens do que confiar no próprio Deus. Isso tudo traz angústia. Uma terceira coisa que eu descobri, que nós vamos falar aqui também, pegue leve com você mesmo, porque às vezes a gente se cobra demais, né? A gente se cobra demais perfeição. Eu, quando iniciei meu ministério, meu Deus do céu, você queria me matar, alguém fala, pastor, eu vou sair da igreja. Eu mesmo me julgava, a culpa é minha. Meu Deus do céu, a pessoa saiu da igreja, está no mundo, voltou para o bar, a culpa é minha, é que eu não preguei, é que eu não falei do jeito que era para falar, eu não discipulei do jeito que era para discipular, eu não visitei aquela pessoa, então eu me julgava muito, sabe? Então pega leve com você, pegue leve. Ninguém é perfeito, então pare de querer se cobrar demais, pegue leve com você. A terceira coisa que eu descobri. Quarta coisa, não existe família perfeita. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente quer ter uma família perfeita, filhos perfeitos, né? Filhos que se apresentam para a sociedade com perfeição, filhos que crescem, estudam, tiram boas notas, que formam, viram advogados, doutores, né? Não existe família perfeita, né? Você já ouviu aquele negócio, sempre tem a ovelha negra da família? Às vezes a família inteira de gente de ovelha negra, né? Família inteira. Eu conheci uma família que 8 irmãos, todos os 8 eram matador, todo mundo era... Mas Jesus também, quando resolveu, salvou todo mundo virou pastor. De ovelha negra viraram homens de Deus, servos fiéis a Deus, né? Porque onde tem obscuridade, onde tem, às vezes, tristeza, Deus muda o quadro completamente. Não existe família perfeita e não existe nada perfeito neste mundo. Só vai ter perfeição na eternidade. Eu fico olhando, às vezes eu venho aqui no ensaio e fico olhando para o presbítero Célio, falando com o pessoal, pessoal, vamos fazer com perfeição. Eu falei, não existe perfeição, irmãos, né? Glória, você imita a voz da Gabriela Rocha, olha, tem que ser até os, né, os timbres, eu sei lá como que fala. Não existe, nada neste mundo é perfeito. Eu fui comprar um carro zero uma certa vez, zerinho, chegou lá, estava, né, no plástico, aí peguei aquele carro, uma semana que eu estava andando o carro, deu recall. O alinhamento do carro não dava alinhamento, veio de fábrica com defeito, o chassi veio torto. Falei, meu Deus, como é que pode? O negócio sai de fábrica. Aí eles foram lá e colocaram num ciborgue meu carro. Eu não sei porque eu aceitei aquele carro todo daquele jeito. Mas, sabe, irmão, não existe nada perfeito nesse mundo. Não existe nada perfeito neste mundo, né? Às vezes as pessoas não vão na igreja porque elas acham que igreja tem que ser de gente perfeita. Irmãos, o dia que você achar uma igreja perfeita, acorde, talvez você já morreu, você está no céu, irmão. Eu não vou para aquela igreja porque tem aquela igreja é assim. Eu não vou para aquela igreja que aquela igreja grita demais. Eu não vou para aquela igreja que aquela igreja parece parece que está todo morto.
Ah, eu não vou para aquela igreja porque tem uso e costume. Irmão, você não vai encontrar a igreja perfeita neste mundo. Eu não encontrei, você não vai encontrar, né? Talvez você vai encontrar uma menos problemática, uma com menos problema, mas perfeita é impossível. E neste mundo, estamos sujeitos a situações adversas todo momento, como a perca de um certo valor financeiro, um prejuízo, né? O Júnior que o diga, né, Júnior? É Júnior, né? Júnior que o diga, a gente acompanhou aqui a pizzaria maravilhosa, pegou fogo, virou cinza, né? Então assim, às vezes essa angústia vem quando a gente tem uma perca de valor, né? Hoje, vindo para cá, um pastor comprou um carro novinho, emprestou para o presbítero. O presbítero foi levar os irmãos em casa e capotou o carro. Ainda bem que não morreu ninguém, porque essa semana já morreu 2 pastores, né? Parece que o inimigo agora está querendo matar os pastores com um acidente de carro. Eu até falei lá, gente, cuidado com os veículos. Inimigo à solta. Mas deu PT no carro dele, e ele falou assim, graças a Deus não morreu ninguém, irmão, mas o carro já era. O carro amarrotou. Aí às vezes uma perca de valor entristece a gente, porque a gente trabalha a vida inteira para comprar aquele negócio. Meu Deus do céu, que tristeza que dá na gente, né? Você juntar dinheiro a vida inteira e aquilo virar pó, né? Faz eu lembrar do diácono Léo que plantou o café, 10 mil mudas de café, e aquele negócio que estava grandinho, ele trocou os venenos, colocou um veneno, matou os 10 mil mudas de café dele. É um prejuízo, traz angústia para a gente. Uma família que se vai, né? Diga a família do Odenir e da Beatriz, um parente, um amigo. Ah, meus irmãos, eu perdi tantos amigos nesse período de coronavírus que eu falei, meu Deus, será que já é o arrebatamento? Porque eram tantas pessoas maravilhosas, pessoas tão jovens, né? Perdemos a esposa do pastor Iris, da Lisângela, mulher saudável, 42 anos, perfeita, assim, de saúde, e partiu 5 dias depois que descobriu que estava com coronavírus. Um divórcio, né? Quantas pessoas que entram em angústia e crise, porque o marido foi embora, porque a esposa foi embora, não quer mais conviver com você. Quantas pessoas estão angustiadas, e isso eu tenho vivenciado todo dia, meu celular fica lotado disso, quando os filhos vão para as drogas, filhos estão na bebida, aí os pais que ficam em casa não dormem, ficam a noite toda zambetando pela casa, esperando o filho vir, e o filho não vem. Aí no outro dia chega 10 horas da manhã, não, eu não te avisei, não, eu dormi na casa de um amigo, com aquela maior cara de pau, sabe? Aí os pais não dormem. Você olha para a cara dos pais, parece que eles passaram a noite na gandaia também, os olhos ficam... E aí, dentro desses assuntos, eu queria compartilhar rapidamente 3 coisas. Passa a primeira aí, né? Vamos voltar o tema ali, volta o tema ali para todos lerem. O nosso tema sugerido, ó Senhor, livra. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, livra minha alma, Senhor. Livra minha alma. A primeira coisa, vamos lá, muda aí para mim. Eu estou sem meu retorno lá, a televisão deu problema. Vamos lá. A pior fonte de angústia na vida do ser humano se chama pecado. Sabe, irmãos, que se queixa o homem, diz o profeta, eu não está aqui no meu contexto, mas eu estava lembrando aqui, Ezequiel diz, né, que as pessoas foram reclamar com Deus. Por que eles já estavam 70 anos na Babilônia e não chegava o momento dele sair? Aí Deus vira para o povo e diz, que se queixa o homem dos seus próprios caminhos? Porventura eu não usei os profetas para vos dar livramento, e mesmo assim vocês escolheram a destruição? O próprio povo escolheu. Jeremias diz, gente, se vocês buscarem a Deus, Nabucodonosor não vai atirar flecha aqui, não vai matar ninguém. Mas eles não deram ouvidos. Então, a maior fonte de angústia no ser humano se chama pecado. Sabe,
Os puritanos têm uma frase que, de um livro que eu estava lendo, diz assim, olha, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior até mesmo que a morte. Por quê? Porque lá no texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, né, que é a canção que Paulo faz, diz, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem porvir, nem angústia, nem nudez, nem perigo, nem espada, vai me poder separar do amor de Jesus Cristo que habita em mim. Nada, nada pode nos livrar, mas o pecado sim. O pecado é corrosivo. O pecado, ele destrói a gente por dentro. O pecado nos coloca em luta contra o Espírito Santo, porque assim como o acusador te acusa do seu pecado, o Espírito Santo também te lembra que o pecado está te matando, então você fica numa angústia. Sabe, querido, uma pessoa que já teve um contato com Deus, que já foi um obreiro, que já andou com Deus, já conhece as Escrituras, e aí, quando ele faz alguma coisa errada, quando ele se distancia de Deus, o diabo lhe acusa, diz, rapaz, você merece isso, você não merece o amor de Deus, o diabo faz isso, mas o Espírito Santo, pelo contrário, diz, rapaz, sai dessa vida, vem para os meus braços, eu tenho algo maior e melhor para você, eu quero te trazer a vida e a vida eterna. Então é um conflito, sabe? E a alma se angustia, até mesmo quando o Espírito Santo está te lembrando que o pecado está te corroendo, a sua alma se angustia. O pecado é destrutivo, acaba, nos afasta daquele que pode livrar a gente das angústias, que é o Espírito Santo. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, quando estão angustiadas, elas procuram uma ajuda profissional, né, para aliviar a sua angústia. Elas procuram um psicólogo, um psiquiatra, né, um psicanalista. Só que esses 3 tipos de pessoas que eu falei, profissionais da área de saúde, eles não tratam a causa, eles tratam os sintomas. Às vezes eu vou atender uma pessoa no gabinete, ou na casa dela, onde for, e a pessoa me diz, pastor, a minha alma está angustiada, pastor, olha, eu não tenho força para caminhar, pastor, eu não tenho força para ir na igreja, pastor, eu não tenho força no meu casamento, estou percebendo que meu casamento vai terminar. Isso são sintomas, isso não é a causa, sabe? Então a gente chega para o psicólogo e fala, né? 1 hora falando com o psicólogo, né? Diz, olha, pastor, ou psicólogo, eu estou aqui para dizer, olha, eu tenho um conflito lá dentro de casa, eu brigo demais com a minha esposa, olha, eu não me dou bem com os meus filhos, eu não me dou bem com os meus pais. Você está falando sintomas, mas e a causa? E geralmente a causa que a gente não fala para o profissional é aquilo que está te matando, se chama pecado. Vamos imaginar, uma pessoa diz, pastor, olha, eu não sinto mais interesse na minha esposa. Por quê? Porque começou a flertar com o inimigo, começou a flertar na internet, começou a ver aquelas mulheres da internet lindíssimas, né? Começou a flertar talvez com a vizinha, começou a flertar com a pessoa, e aí quando chega em casa e se depara com a sua esposa, que talvez já passados os anos, talvez já não tenha aquela beleza, ou vice-versa, ou o homem já não tem aquela beleza, e aí o que acontece? Você foi flertar com o inimigo, e aí acha que a culpa é porque você não tem interesse pela sua esposa, ou vice-versa, pelo seu esposo. Sabe, irmãos? Então, a causa, né, que gera esses sintomas, a maioria deles, 90% são pecado. Você lembra de Sansão? O presbítero Célio lembrou hoje, rapaz, e eu fiquei maravilhado quando eu fui ler, porque Sansão começou a flertar com o inimigo, arrumou uma mulher chamada Dalila, que a palavra Dalila é tirada do lamaçal,
Então ele vai flertar com a mulher, tirar do lamaçal. A gente sabe, né, que provavelmente era uma prostituta. Ele começa a flertar com aquela mulher é corrompida pelos filisteus. Os filisteus, olha, eu vou te dar tanto de dinheiro, de moedas de ouro, se você descobrir o segredo de Sansão. Você vai embriagar ele e vai perguntar qual é o segredo. E aí conversa com ele, embriaga ele, diz: Sansão, se você me ama, fala o seu segredo. Qual que é seu segredo? Olha, meu segredo é o seguinte: se você pegar meus cabelos, fizer 7 tranças, aí vai ser minha força. Ela vai lá, chama os filisteus, vem um exército e diz: ele contou o segredo. Ele falou que se fizer trança no cabelo dele, que ele perde a força. Veio os filisteus, ele levantou, matou aqueles soldados que vieram, mas embriagado, ela disse: Sansão, você não me ama. Olha para você ver, irmãos, é flertar com o inimigo demais. Você não me ama, você não contou o segredo. O negócio é o seguinte: se você pegar essas 7 tranças que você amarrou aí e colocar num piquete no chão, minha força vai embora. E ela foi e gritou: Sansão, os inimigos vêm contra ti. Ele levantou, despertou, pegou um pelo pescoço, pegou o outro pelo pescoço, e deu um chute em um, matou os inimigos. E ela disse: Sansão, você não me ama. Aí diz: olha, se você cortar meu cabelo, minha força vai embora. Contou o segredo dele, a intimidade dele com Deus, ela compartilhou com o inimigo. Quantas pessoas, irmãos, abrem seu coração para o inimigo? Aí não quer gerar angústia. A mulher foi lá, deu mais bebida para ele, raspou a cabeça dele. Agora careca, diz: Sansão, os inimigos vêm contra ti. E ele levanta e diz: levantar-me-ei do meu sono, me colocarei de pé e farei como eu fiz das demais vezes. Mas o texto mais triste da Bíblia diz: mas Sansão não sabia que Deus havia se retirado dele. Pega Sansão, fura os olhos, coloca ele como palhaço, tira o animal, coloca ele rodeando o moinho, e ele zombando, jogando as coisas nele. Um certo dia eles fazem uma festa por 3.500 homens de guerra, generais, soldados, e diz: chama aquele palhaço lá, aquele que flertou com o inimigo, chama aquele bobo lá. Irmãos, às vezes a gente está como bobo, achando que o inimigo vai ter pena de você. Não vai ter não, irmãos. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é furar seus olhos, vai acabar com a sua visão. Você não vai ter mais visão de nada. E pessoa que não tem visão e não sabe para onde vai, pessoa que não tem visão e não sabe de onde vem nem para onde vai, o inimigo não vai ter pena de você. Chama aquele bobo lá. Aí a Bíblia diz que Sansão, com grande angústia, irmãos, olha para o que flertar com o inimigo faz. Em grande angústia ele falou: Senhor, na sua angústia ele disse: Senhor, dá-me pela última vez a força, para que eu vingue os meus olhos sobre os meus inimigos. Irmãos, ele matou 3.500 homens, mas ele também morreu. Sabe? Você quer se livrar da angústia, irmãos? Pare de flertar com o pecado. Pare de dar legalidade ao inimigo. O inimigo não vai ter pena de você. Às vezes a gente vai ter que juntar os cacos daquele irmão em pedacinho, um pedacinho do irmão aqui, um pedacinho dali, aqueles cacos de irmão, e dizer: ô irmão, vamos começar de novo. Sabe, irmãos, quantas pessoas que saíram da presença de Deus, que volta, mas volta, irmão, todo lascado, volta todo destruído, com a vida emocional, com a vida moral, com tudo. Pare de flertar com o inimigo, pare de brincar com o pecado é coisa séria. Não adianta você fazer 1000 sessões com a psicóloga, com a psiquiatra, se você continuar flertando com o inimigo. Porque o inimigo, ele vai usar o seu emocional, vai usar a sua moral, vai tirar a sua moral. As pessoas vão começar a falar de você aí. Não fique flertando com o inimigo. Olha o que o salmista diz aqui. Salmo 51, versículo 7. Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica de todo o meu pecado, ó Senhor,
porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei onde eu tenho errado, o meu pecado está diante de mim todo dia. Contra ti, Senhor, somente pequei contra ti, Senhor. Fiz o que era mal aos teus olhos, para que eu não seja mais justificado por causa das minhas transgressões. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto tu fazes conhecer, toda sabedoria está em ti. Purifica-me, ó Senhor, com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco como a mais alta e branca neve. Sabe, meus irmãos, sabe por que Davi escreve esse salmo? Porque Davi havia adulterado com Betseba, havia matado o marido dela. Ele foi para a guerra, ele venceu a guerra, porque é assim, a gente flerta com o pecado, mas a consequência do nosso pecado não começa de um dia para a noite, ela gera tempo. Então Davi foi para a guerra, venceu a guerra dos filisteus, né? E achou que estava tudo certo, havia matado um homem bom, um general de guerra, Urias, soldado dele, fiel a ele, temente a Deus. Quando ele chama Urias, quando ele engravida Betseba, diz: olha, Urias, vou te dar uma semana de folga aí, rapaz, você vai para sua esposa, conhece a sua esposa, só porque a mulher estava grávida. O homem era tão justo que diz: meu Senhor, eu não posso ir para casa deitar com a minha esposa, enquanto os meus inimigos estão pelejando na frente da peleja e morrendo por causa do temor do Senhor. Irmãos, esse era um homem justo, e foi esse homem justo que ele matou, porque a Bíblia não esconde pecado, independente se Davi era homem segundo o coração de Deus, porque não existe homem segundo o coração de Deus, não existe homem forte como Sansão, que se quebre quando se flerta com o pecado. Quando se flerta com o pecado, a consequência geralmente vai ser a morte espiritual. E aí um certo dia, 1 ano depois disso, a mulher grávida, na hora de ganhar a criança, chega Natan e disse: Davi, meu rei, eu quero contar para o senhor uma historinha. Existia um homem muito rico, tinha muitas ovelhas. E existia um homem muito pobre, que só tinha uma ovelha. Porque Davi tinha 15 mulheres quando ele ficou com Betseba. Então era isso que Natan estava dizendo: tinha um homem que tinha muitas ovelhas e um que tinha uma só mulher. Só que esse homem rico bateu o olho naquele que tinha só uma ovelhinha, matou aquela ovelhinha, consumiu aquela ovelhinha e deixou aquele homem sozinho. O que o senhor acha que tem que fazer com esse homem? A Bíblia diz que Davi, na sua arrogância, o texto diz isso, disse: esse homem é um maldito, ele vai pagar 4 vezes mais, depois eu vou decapitar a cabeça dele. Natan, antes de sair, disse: esse homem és tu, Davi. Este homem que flertou com o pecado, você não honrou a Deus. Olha que Natan disse para ele: você não honrou a Deus, você não glorificou a Deus com tudo que Deus havia te dado, para tirar a vida do seu servo Urias, um homem que temia a Deus. Eis que o juízo que tu blasfemaste e falaste será contra ti. Irmãos, 4 filhos de Davi morreram, conforme a palavra que ele havia falado: Aminon, Absalão, o bebê e Adonias. 4 filhos. Aí ele vem cá e escreve aqui, presbítero, o Salmo 51. Senhor, eu estou em pecado, eu não sinto mais teu espírito. Sabe o que é o versículo 7 aqui? Eu purifico com isopo. Sabe o que era o isopo? Era uma esponja que colocava numa vara quando a pessoa ia no banheiro. Não tinha papel higiênico, o que eles usavam? Usavam o isopo, o vinagre, para fazer asepsia. Ele disse: Senhor, eu estou tão lascado, eu estou tão sujo, que eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor me purifique, como dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou tão lascado, eu estou tão defecado, né? Em outras palavras, a gente até diria outras coisas, em outro ambiente, né? Fez uma lambança, e disse: Senhor, me purifica, me passa o isopo que a gente faz a asepsia, e passa em mim para me purificar, para me ficar limpo. Porque eu que vendi produto químico, eu sei que o vinagre vai na escala e tem 11,5, na escala que vai até 14, acima de 7 já é ácidos. Me purifica com esse ácido, Senhor, eu quero ficar limpo, eu quero ficar limpo.
Eu estou sujo. Irmãos, a maior dificuldade que nós temos é às vezes, depois do que nós fazemos, aí vem o remorso, vem a tristeza, vem a consequência do pecado, porque a gente só sabe o tamanho do nosso pecado quando alguém diz para nós: olha o que você fez, rapaz, meu Deus do céu, por que você adulterou, rapaz? Você fez isso com a sua esposa, que é uma pessoa tão boa, você fez isso com o seu marido, um homem tão bom, trabalhador. E aí, irmãos, a gente tem que clamar como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim, me purifica, eu estou sujo, eu fiz lambança, então me purifica com isopo, até que eu fique limpo, Senhor, para que eu possa tornar a sentir a tua presença, irmão. Porque quem já teve uma experiência com Deus, irmãos, por um minuto que Deus se afasta, por um segundo que Deus se afasta, sente na mesma hora, na carne, a ausência de Deus. Irmãos, é plausível uma pessoa, quando perde a essência de Deus, o semblante dela muda, a cara muda, o jeito muda, a vida muda. Um minuto longe da presença de Deus é muito tempo, porque Hebreus 6:4 diz: o homem que foi iluminado, que viu a glória de Deus, que ouviu a glória de Deus, que experimentou de toda boa palavra, de maneira nenhuma ele pode mais se afastar de Deus. O homem que teve uma experiência. Então, quando nós temos uma experiência e nos afastamos, a gente fica igual Davi: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sinto mais a tua presença, eu não estou sentindo mais o toque do Senhor. E aí, como se livra da angústia, irmão? Fala para mim, qual o psicólogo que vai dar jeito na sua vida? Qual o psiquiatra que vai dar jeito? Qual o remédio tarja preta? Qual o remédio que vai dar jeito na sua vida, enquanto você estiver flertando com o pecado? Teve uma irmã que chegou na igreja uma certa vez e disse: pastor, eu tomo 4 remédios para dormir e não durmo. Mas isso é pecado, irmã. Conserta a sua vida. Consertou, irmão, não toma mais remédio. Acertou a vida. Porque enquanto a gente está flertando com o pecado, irmãos, o pecado é pior do que a morte, pior do que a pobreza, pior do que a nudez, pior do que o perigo, pior do que a espada. Nada pode te separar de Deus, nada. Não é porque você é pobre que você não pode ter experiência com Deus. Não, irmãos, tem muita gente pobre que tem muita intimidade com Deus. Não é porque você é rico que você não pode ter intimidade com Deus. Mas o pecado te afasta de Deus, me afasta de Deus. A segunda coisa, para a gente ganhar tempo, tinha muita coisa para falar, mas estou sem meu retorno. Vamos lá. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta minha alma. Irmãos, traduzindo, sabe o que eu descobri aqui, Marinho? Que às vezes a gente tem que pregar para nós mesmos. Às vezes nós erramos tanto que a gente mesmo fica se culpando, a gente não nos perdoa por aquilo que a gente fez. Sabe? Teve uma certa vez, em um certo lugar, em um certo momento, o camarada havia adulterado. Depois de uns 6 meses longe da esposa, a esposa mandou ele caçar caminho. A esposa resolveu aceitar ele de volta. Aceitou ele de volta. Eu disse: olha, verdadeiramente você vai perdoar seu marido? Porque se você não perdoar, não tem como você conviver com ele. Não, vou perdoar, está perdoado. Só que eles não permaneceram juntos porque ele não se perdoava. A mulher perdoou, mas ele não se perdoava. Diz: não, pastor, o que eu fiz é muito grave, não era para ter feito, minha mulher é tão boa. Aí não deu certo, porque ele não se perdoava. Aí olha o que o salmista diz, que ele cometeu alguma coisa que lhe afastou de Deus, e diz: oh minha alma, volta para o repouso, volta para o descanso, lembra o que Deus já fez, lembra das misericórdias, porque se você continuar lendo, vai dizendo porque o Senhor é misericordioso. Minha alma, lembra que o Senhor tem misericórdia para nos dar. Sabe o que eu aprendo com Ele? Que independente do que você fez, independente das causas que tem gerado toda essa angústia que você está vivendo, de toda a situação que você está vivendo, eu quero dizer para você que o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é poderoso para perdoar.
O nosso Deus é poderoso para perdoar, mas diga para a sua alma, lembra do Deus que você serve, lembra do Deus que você servia, e Ele é poderoso para te perdoar, e te voltar ao lugar de descanso, o lugar de paz, o lugar de alegria, o lugar onde Deus fala com você, e você fala com Deus, o lugar onde você pode ter o total acesso a Ele, sabe, irmãos? E às vezes a gente tem que pregar para a nossa alma, dizer para minha alma, alma, toma jeito. Toma uma postura. Às vezes a gente tem que ficar pregando para nossa alma, irmãos. De vez em quando eu chego lá em casa, olho no espelho, fico olhando, diz, olha, alma, toma um jeito. Toma postura. Eu fiz isso há pouco tempo atrás, porque a gente não é super-homem, né? Eu comecei a sentir umas palpitações, acho que eu já contei aqui, mas como está em cima da mensagem, comecei a ter umas palpitações, cheguei lá, doutor, rapaz, eu estou morrendo, eu estou sentindo que eu estou morrendo. Fui lá no doutor Leonardo, ele foi naquela tranquilidade, eu falando, ô doutor Leonardo, rapaz, eu estou sentindo que eu estou morrendo. Mediu pressão 12/8, vai pressão de menino. Ah, é? Foi lá, colocou aquele monte de fiozinho em mim, né? Colocou no peito, no pé. Diz, perfeito, coração perfeito, batendo tudo normal. Eu falei, como normal, doutor, o senhor está doido? Mas não tem nem desritmia cardíaca aí não? O entupimento de veia, válvula, não tem nada. Ele diz, nada. Eu falei, como assim não tem nada? Não tem nada. Ele perguntou, o que o senhor faz? Eu sou pastor. Ah, entende. Faz o seguinte, toma esses remédios aqui, não sei se era Rivotril, só sei que eu fui na farmácia com a receita, eles me deram um bolo de remédio assim, tem que tomar um comprimido desse, eu não tomo comprimido, mas era desse tamanho assim, aquele tanto. Isso vai atingir o seu nervo, vai desligar o fiozinho, você vai dormir com a beleza. Tomei o primeiro comprimido, mastiguei todo, porque eu não engulo comprimido, aí eu mastiguei. Acho que piorou a situação. No outro dia, eu vim para a igreja assim, o pessoal, pastor, você está bem? Parece que eu estou meio bêbado, rapaz, o que é isso? Silvana é prova aí. Cheguei em casa, olhei para o espelho e falei, toma vergonha na sua cara, alma, toma vergonha na sua cara, porventura Deus não vai te livrar dos problemas. E falei para minha alma mesmo, dei uma briga com ela, e bati o pé, e disse, eu não tomo esse comprimido mais, eu não vou cair nessa cilada do diabo não. Olha, alma, toma postura, o teu Deus te faz bem, o teu Deus pode te levar para o repouso. Irmãos, e toda noite agora eu durmo em paz, porque eu briguei com a minha alma, e a minha alma se convenceu que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem o poder, irmãos, o nosso Deus tem o poder de trazer paz em meio às tragédias, em meio às crises, em minhas tribulações. E os sintomas eram só piores, né? Junto com a palpitação, eu não conseguia engolir. Tudo que eu comia, eu engasgava. Por 2 vezes a Silvana teve que me socorrer. Não, na verdade ela não me socorreu, eu me salvei sozinho. Eu engasguei e falei, está morrendo. Ela diz, o que você quer que eu faça? Você quer que eu ligue para o hospital? Você quer que eu chame a Dione do outro lado da rua? E eu... Aí eu mesmo bati no estômago, eu mesmo fiz a fixação. Aí vomitei o chão todo, Deus me parou de comer. Ih, pai, você está nojento. Eu falei, nossa gente, eu quase morri, vocês ainda estão achando ruim porque eu vomitei o chão. Irmão, eu cheguei a ficar roxo. E aí foi outro problema. Aí fui conversar com o pastor Naô, psicólogo, né? Pastor Naô, o que o senhor acha isso? Que tudo que eu como eu engasgo, rapaz. Eu fiz endoscopia, o camarada falou que minha goela é desse tamanho. Qual o motivo? Aí ele falou comigo, eu sei seu problema, está engasgado com ovelha. Você começou a comer a ovelhinha, está com as patinhas agarradas na sua garganta, sabe? Aí eu tenho que chegar para minha alma, toma vergonha nessa cara, muda a postura, né? Que se queixa o homem. Olha o que Davi disse aqui, acho que é um dos salmos mais bonitos de Davi, Salmo 42, eu quero ler na íntegra aqui para vocês verem, também por causa do pecado.
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma. Irmãos, dentro da alma está falando, a minha alma por ti, Senhor. Olha, por mais que o seu corpo diga, eu não vou na igreja hoje, eu estou cansado, eu tenho que dormir cedo. Por mais que seu corpo diga, dentro da sua alma tem uma alma clamando por esse Deus, irmãos. Você está entendendo? Tem uma alma que está clamando por esse Deus, diz, socorro, eu preciso de Deus, porque nós somos fôlego de Deus. Então dentro de você tem uma alma clamando por Deus. E aí ele diz aqui, olha, as minhas lágrimas servem como mantimento de dia e de noite, porquanto me diziam constantemente, aonde está teu Deus, Davi? Aonde? Onde está seu Deus agora? Quando eu me lembro disso, dentro de mim a minha alma se derrama, pois havia dito à multidão que eu ia com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvou a multidão e festejava com eles. Portanto direi, porque estás abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação e na presença de todos. Aleluia! Porque está abatida a tua alma? Porque você chegou aqui angustiado nessa noite? Diga para Deus, e Deus vai te visitar nessa noite. Deus está aqui, irmãos, eu sinto a presença dEle. Diga para a tua alma está clamando por Ele, e Ele vai te visitar de dentro para fora. De dentro para fora. Um Deus que visita a gente de dentro para fora, porque Deus, mais do que os homens, nos conhece de dentro para fora. Por fora você está dizendo, vai tudo bem, amém, tudo bem, mas a sua alma por dentro está dizendo, eu estou em grande lágrima, em grande sofrimento, em grande angústia. A tua alma talvez está dizendo essa noite, pastor, se o Senhor não fizer nada, eu vou tirar minha vida. Mas diga para o Senhor, irmão, porque está batida a tua alma? Espera em Deus, confia nele, e a tua alma vai louvar a Deus. Sabe o que é a alma louvar a Deus? É cantar muito mais com a boca, é cantar muito mais com as palmas, é cantar com o coração a Deus, é confiar nele, plenamente nele, é lançar sobre ele a sua ansiedade, as suas preocupações, sabendo que ele vai cuidar de todas elas. Espera em Deus. E a terceira coisa, para a gente, tem muita coisa, mas a gente tem que ser mais sucinto. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Meu Deus, aí já dava umas 3, 4 mensagens. O salmista diz 3 coisas de que o Senhor livrou ele, e que o Senhor vai livrar você nessa noite. Eu creio nisso, amém, irmãos? Eu creio. Livraste ele da morte, queda espiritual. Sabe, irmãos, tem gente que está para morrer, a gente sabe que está para morrer. Tem crente que vai desfalecendo, ele vai se desfinhando, ele vai se esfriando, ele vai se escrivando, ele vai deixando, ele vai se ausentando, ele vai se despeçando até morrer. E aí quando você não alimenta a sua alma, a briga é injusta, porque o corpo pede o pecado. É aquilo que Paulo disse, todo dia eu tenho que lutar contra a minha carne, porque minha carne só quer fazer o que não presta, né? Aquilo que aparentemente parece ser prazeroso, né? Coisa na vida da gente que aparentemente parece ser prazeroso, apesar que eu, o Wellington, penso, que prazer que tem você, igual a gente ia, né, quando era jovem, ia para uma balada, ficava a noite inteira com aquele som insuportável no ouvido, dançando para cá, dança para lá, e pega para aqui, pega lá. Que alegria tem isso, né? A gente está vendo as pessoas ali do outro lado da pista ali, fica a noite inteira, no sábado, domingo, gasta tudo que ganhou na semana. Que prazer tem nisso? Mas aparentemente eles acham que tem uma alegria, eles acham que isso dessedenta a sede da alma, mas não dessedenta, porque a nossa alma, ela não se alegra com bebida, a nossa alma só se alegra com Deus. A vitamina da nossa alma se chama Deus.
É por isso que o Davi está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Então, a primeira coisa que o salmista diz aqui, para a gente ganhar tempo: o Senhor livrou ele da queda, né? Da morte espiritual. Aqui no Salmo 55, versículo 4, diz assim: olha, o meu coração está dolorido por dentro, e os terrores da morte já têm me assombrado de dia e de noite. Tem gente que está assim, irmãos. Tem gente que está para morrer, e a alma dele está clamando: olha, eu vou morrer, né? Esses dias eu fiquei assim meio adoentado, e eu falei com a Silvana: nossa, eu estou com a sensação que parece que eu vou entrar em falência, parece que sabe quando você parece que vai perdendo as forças do corpo, você não tem força para levantar, assim, cansaço físico, emocional. Às vezes a alma da pessoa está assim: vem aqui na igreja, vem no culto, mas não recebe, porque ele não se conecta com Deus, ele não canta quando está cantando, não louva quando está louvando. E aí ele vem e vai embora, e a alma dele vai morta, do mesmo jeito que entrou. Entra de maca e sai carregado no caixão. Sabe, irmãos? Já que você tirou um tempo, veio na presença de Deus, subiu a esta casa, dá uma chance para Deus. Abra seu coração para Ele. Né, Fred? É o Fred, o cachorro da glória do Célio. Ah, Célio. O Célio, quando toca, o cachorro vem, rapaz. Mas a Bíblia diz que até a natureza louva o Senhor, né? Sabe, meus queridos, abra o coração para o Senhor antes que você morra, antes que aconteça com você o que aconteceu com Sansão. O Espírito de Deus se retirou e ele não sabia. Tem gente que está flertando, está morrendo, está vendo que está morrendo, mas não pede ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Pede alguém: Senhor, pastor, me ajuda, presbíteros, me ajuda aqui, eu estou morrendo, preciso de um conselho. Eu flertei com o inimigo me enlaçou, cordéis da morte, do inferno. O inferno que era lá de fora ficou lá de dentro. O inferno é lugar de terror, de dor, você está sentindo aqui dentro de você. Aí ele diz: olha, os cordéis, o inimigo me amarrou com cordas, estou todo amarrado, meu sentimento amarrado. Aí o Senhor te livra. Aí ele disse aqui: o Senhor me livrou dessa queda de morte. Mas também ele diz: olha, os meus olhos das lágrimas, o Senhor me livraste da morte, e o Senhor me livrou os meus olhos da lágrima. Queda emocional, o Senhor livrou. Sabe por quê? Porque tem gente que entra na angústia, ansiedade, uma preocupação, um medo, e aí chora de dia, chora de noite. Sabe, eu estava contando para os irmãos aqui que na quarta-feira veio uma pessoa de fora, veio aqui dar um curso, e aí eu fui pregar ali, preguei, e ela aparentemente é uma feminista, parecia que empoderada. Aí ela disse: pastor, eu entendi que Jesus me ama. Te ama muito, filho. Ele disse: pastor, mas eu tenho uma angústia no meu coração. Quando eu tinha 15 anos eu fui estuprado por 6 homens, me embebedaram, me drogaram, me levaram para uma situação, eu fui estuprado por 6 homens. Só dela falar, ela começou a chorar no meio de todo mundo, sabe, uma queda emocional terrível, e com isso gerou um monte de situações, e ela foi cada vez mais se distanciando de Deus, e chegou, né, até mudar assim, de parceiro. Eu disse: olha, tem uma maneira de você resolver isso. Você quer uma oração? Eu quero, agora. No meio de todo mundo, presbitério. Ela teve coragem, eu também. Senhor, em nome de Jesus, está aqui essa filha aqui, queda emocional, os olhos em lágrimas, dor, sofrimento. Sabe, irmão, Deus quer te livrar dessas angústias, desses choros que o inimigo causa, porque o inimigo é terrível. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Aí faz a gente chorar, chora, porque quando você tem uma pessoa que você gosta muito, um familiar, e ele vai e morre por causa das drogas, morre porque se embriagou e bateu um carro, aí a gente chora, né?
Tem uma mãe aqui que perdeu o filho, que nunca mais acertou o norte. Ela não sabe o que ela faz. Ela vai no centro espírita, ela vai na igreja católica, ela vai na igreja evangélica, ela vai nas campanhas para ver se o filho fala com ela. Esse filho não vai falar com ela não, sabe, não tem jeito. O inimigo fez uma armadilha e foi. E aí essa queda emocional, a pessoa já não tem estrutura psicológica, vai em psicólogo, psiquiatra, sabe, meus queridos? Mas o salmista diz: o Senhor me livrou da morte, e o Senhor me livrou da queda emocional. Olha para você ver o que Davi diz aqui, ó. Eu amo os salmos de Davi. Acho que eu já preguei essa mensagem aqui há muitos anos atrás. Salmo 51, 21. Olha o que é um problema emocional. A sua boca era macia como a manteiga, mas no seu coração havia uma grande guerra. As suas palavras eram brandas como o azeite mais fino, mas por dentro da sua alma, espada sem bainha. Meu Deus do céu. Ele falava e diz: bom dia, irmão, Pai do Senhor. Mas dentro dele, a alma dele estava perturbada. Quando ele falava, era como o azeite mais fino, mais puro. Mas por dentro do seu coração era uma espada sem bainha. E Deus livrou ele disso. Deus também pode te livrar disso. Deus pode te livrar, irmão. Você crê nessa palavra? Olha Deus tratando aqui nessa noite, Deus curando nessa noite, amém, irmãos? E a terceira, para a gente terminar, a queda moral. Deus livrou ele da morte espiritual, Deus livrou ele da angústia, dos olhos dele em lágrimas, da queda emocional, e Deus livrou ele da queda moral. Está lá, terceiro. E sabe qual que é o problema da queda moral? Você perde a vergonha. Você começa a dizer, quando a pessoa diz isso para mim, é um sintoma que ela já não tem mais nenhuma preocupação com a moral dela. Não estou nem aí preocupado que as pessoas pensam de mim. Eu vou viver a minha vida do meu jeito. Quando as pessoas dizem isso, ela está dizendo: eu não importo mais com a minha moral. Eu não importo mais se as pessoas dizem que você não é crente. Eu não estou nem preocupado, não estou nem lascado. Rapaz, você está morando com 2 mulheres, né? Deixa sua esposa lá e eu estou nem preocupado. Sabe, quando a pessoa chega nesse patamar, é porque ela já deu uma queda moral. E a gente vê que o inimigo não vai brincar de diabo, né? O irmão lembrou hoje de manhã que eu disse isso. O inimigo não vai brincar de diabo, né? Uma vez uma pessoa foi flertar com a internet, foi fazer uns nudes, resultado, acabou com a vida, acabou com a vida. Psicológico, a moral acabou. Todo mundo diz: quando passar lá, aquela. Sabe, irmãos? Queda moral. E para você refazer isso é muito difícil. Você limpar seu nome, né? Tem gente que eu falo: ô meu filho, o que você fez aqui? Muda de planeta, sai da Terra, vai morar lá em Marte, porque o que você fez é muito grave. Sabe, meus queridos? Queda moral é muito difícil. Então não deixe chegar nesse patamar. Não deixe chegar nesse patamar, porque é muito complicado. Tem pastor que caiu na queda moral, nunca mais, né? Teve um pastor que roubou nossa igreja, e ele passou 2 anos de disciplina, abriu outra igreja, e aí ele falou na internet: gente, pelo amor de Deus, estou num lugar pobre, eu preciso de dinheiro. Qual dos pastores que ia tirar dinheiro da igreja para depositar para ele, se a queda moral dele foi exatamente roubo na igreja? E dizer: eu que não deposito dinheiro da nossa igreja, estão suados os irmãos, queda moral, sabe? Antes de perguntar se você já chegou nessa queda moral, você que tem pai, mãe, pergunta para ele assim: pai, eu estou adulterando, o que o senhor acha? Se ele concordar, você continua. Pai, eu estou roubando a empresa, né? Chegou uma senhora há muitos anos atrás, uma senhora que queria suicidar, exatamente por causa do pecado. Diz: pastor, eu quero suicidar. Mas por que você quer suicidar? Pastor, eu estou roubando meu irmão. Meu irmão tem uma empresa e eu trabalho no caixa, eu roubo ele. Todo dia, eu roubo 200, 300 reais, todo dia. E isso está me afetando e eu quero tirar minha vida por causa disso. Queda moral, irmãos. O que você acha que tem que fazer, pastor? Eu falei assim: primeiro, devolver o dinheiro para o seu irmão, né?
Segunda coisa é dizer para ele: olha, irmão, eu peguei, roubei, está aqui o seu dia de volta, eu vou trabalhar para você tantos meses assim para te pagar, porque você tem que voltar lá e consertar o que você fez, rapaz. Né? Você tem que voltar lá, consertar o que você fez, senão não tem como você limpar seu nome. Como é que você vai levantar sua moral se você não volta lá atrás? Retroceder aonde você fez, o que você fez e consertar o que você fez. Afetou uma família, destruiu uma família, vai lá, tenta consertar a família lá. Só se me perdoa, eu não era crente, não conhecia Deus, sabe, irmãos? Queda moral. Para concluirmos, o salmista descreve uma experiência de grande angústia, que só teve uma maneira de sair dessa situação. Qual foi? Qual foi? Invoquei o nome do Senhor e fui salvo.